que é fraude patrimonial no contexto do divórcio e por que isso é um ponto tão preocupante? Milena, assim, eu sempre digo que a maldade do ser humano ela é muito fértil, né? Então, a fraude ela pode ser feita de várias formas. E isso, infelizmente, acontece muito quando a gente está próximo à dissolução de uma sociedade conjugal. Uma sociedade conjugal é um casamento, né? Casamento é um contrato. Então, nós temos que partir do princípio que casamento é um contrato. Inclusive, eu brinco que aquelas feiras de noiva, eu vou um dia colocar um stand e vou falar: você sabia que você vai assinar um contrato? Você já parou para você ler o contrato que você vai assinar? Porque nessa E hora só pensa no vestido, na festa, na né? festa, no vestido, a mulher está pensando no vestido, no cabeleireiro, o homem está pensando no que vai ter de bebida, no que vai ter de banda e todo mundo está assinando ali um contrato, né? E qual é a regra do regime de bens no Brasil? A regra do regime é da comunhão parcial de bens, ou seja, após o casamento ou após a união estável, tudo que for constituído conjuntamente compartilha, 50% para cada um. Então, se você não optar por outro regime de bens, se você não fizer um pacto antinupcial antes do casamento, o teu regime de bens vai ser a regra do Brasil, que é esse que eu acabei de explicar. Então, as pessoas não pensam nisso na hora de casar. Só que quando você vai divorciar, você encontra os seus problemas e as suas barreiras. Então, a fraude patrimonial ela pode ser feita de várias formas, porque quando você está num casamento de comunhão parcial de bens, a data da aquisição daquele patrimônio vai contar para dizer se ele partilha ou se ele não partilha. O nome de quem vai estar com aquele patrimônio, de quem vai estar naquele patrimônio, vai dizer se é patrimônio comum daquele casal ou se não faz parte do patrimônio comum daquele casal. E a gente também tem muitas questões empresariais envolvidas. Então, o que acontece com muita frequência? Que uma das partes acaba transferindo bens comuns para empresas. Um exemplo, uma pessoa, um homem, tinha uma empresa antes do casamento. Então, ele tinha essa empresa antes do casamento, ou seja, não vai compartilhar os bens dessa empresa porque ela era anterior ao casamento, e ele compra um carro. Aí ele coloca o carro no nome da Ele empresa. pode comprar um bem depois do casamento, no nome da empresa, e isso não vai ser partilhado. Isso não vai ser partilhado. Por quê? Porque a empresa tem data anterior à constituição do casamento. E E a tudo empresa é uma, partilha, e tudo partilha posterior. e a empresa é uma pessoa jurídica totalmente separada daquele contrato de casamento. Então, mesmo que posterior ao casamento ela compre um bem, mesmo assim não vai ser Não comunicado. vai ser comunicado. Tem teses jurídicas que comunicam a evolução patrimonial e empresarial. O que é que acontece? No Código Civil não tem. Você vai comunicar os bens comuns, são os bens constituídos na constância do casamento. Só que tem teses jurídicas desenvolvidas que, se a empresa, antes do casamento, um exemplo, valia 1 milhão, não estou falando só de capital, valia 1 milhão, e na constância do casamento a empresa quadriplicou de valor, de mercado, de tudo. Então, essa pessoa, com o divórcio, teria direito a essa evolução patrimonial. Mas isso é doutrina, isso é jurisprudência, isso é tese jurídica desenvolvida, isso pode ser aceito ou pode não ser aceito. E o que acontece na fraude? A fraude, a pessoa tira os bens do nome na constância do casamento e coloca em nome de terceiros ou em nome de empresas que foram constituídas antes do casamento. Porque como, em regra, não vai comunicar o que foi antes, então eu tinha uma empresa de 2000 e eu casei em 2004, aí eu vou comprar um apartamento e eu vou colocar esse apartamento no nome da empresa, eu não vou colocar no meu nome, porque se eu colocar no meu nome, vai comunicar com o nome do meu marido, então eu vou colocar no nome da empresa, eu vou colocar o nome da minha mãe, eu vou colocar o nome do meu pai, eu vou colocar o nome do meu irmão, da minha irmã, e eu vou colocar em nome de outras pessoas, que são os famosos laranjas, entendeu? Que é um funcionário da minha empresa que não teria a menor capital para comprar aquele Comprar. patrimônio mas está no nome daquela pessoa. Então, na hora da gente desconstituir isso e contar essa fraude dentro de um processo de divórcio, é uma tese jurídica complexa a ser desenvolvida. A prova, né, é difícil, né, comprovar. Então, sim, tem elementos, porque assim, muitas coisas deixam rastros. Um exemplo, a partir do momento que eu vou pegar um patrimônio e colocar numa empresa, a data da aquisição desse patrimônio, primeiro, é o imóvel que o casal mora? Para que eu vou colocar o No nome da imóvel empresa. que o casal mora no nome da empresa?
Isso Você é tem uma que ver de fraude. onde saiu o dinheiro, né? Da Tem que onde ter saiu o saído dinheiro? da conta da empresa e não da conta do dono da empresa. Do dono da empresa. Tem o rastro bancário, mas às Hum. vezes não deixam o rastro bancário. Mas Hum. aquela empresa, o que conta muito? Aquela empresa, a função social que aquela empresa exerce, ela precisa daquele patrimônio? Um exemplo, uma empresa que trabalha com venda de bebidas. Ela vai precisar de uma casa na beira da praia de Salinas do Atalaia? Não vai. Não vai. Isso é um bem comum do casal. E o juiz Porque pode a gente vai decidir, pedir, né? aí tem no Código Civil a questão que nós alegamos da desconstituição da personalidade jurídica para que a gente comprove que dentro daquela pessoa jurídica existem bens comuns e que está havendo uma fraude e ameação do Entendi. casal. Então, a gente pede a desconstituição, a gente pede a quebra do sigilo de toda essa empresa para que a gente comprove. E aí tem várias outras formas de macular isso, porque se a empresa não for só do ex-marido, eu estou pegando aqui Um exemplo, né? e eu não estou tratando, gente, de gênero, Sim. sexo masculino ou feminino. Eu estou dando exemplos. E exemplos, estou usando a figura masculina porque a estatística comprova que a maior manobra feita de fraudes patrimoniais vem do homem. Como a estatística comprova que o maior índice de alienação parental vem da mulher. Então, eu não estou falando aqui uma questão de gênero, tá? Eu estou falando aqui uma questão de estatística e técnica, tá? Que amor é esse, né? Exato, exato. Então, nós verificamos no processo se aquela empresa ela precisaria daquele patrimônio que ela tem para o exercício da função dela empresarial, que aí nós verificamos que não precisa daquele patrimônio. Teve um caso emblemático do Rio de Janeiro, onde uma empresa tinha uma cobertura no nome da empresa. Então, que coisa estranha, né? Para que uma cobertura, uma né? transportadora foi uma transportadora e a transportadora tinha uma cobertura na frente da praia. Então, para que uma transportadora precisa de uma cobertura na frente da praia? Então, isso é comprovado a fraude e ameação, né? Agora, por exemplo, já tem os bens do casal, já compraram, está no nome do casal, aí esses bens que já estão ali certos, que vão ser partilhados, existem fraudes também na hora da separação. Tipo, a avaliação do imóvel, colocar o imóvel à venda, tipo, uma das partes quer indenizar a outra. Aí vem um avaliador para dizer quanto o imóvel vale, para poder o lado que quer indenizar o outro, indenizar metade, né, de um valor que pode não ser o justo. Existe esse tipo de fraude também, né? Existe esse tipo de fraude. Tem pessoas muito corretas, por exemplo, como você, a sua empresa, que faz a avaliação correta, que vai avaliar realmente por todas as suas normas da corretagem. Então, tem empresas corretas que fazem o valor extrajudicial correto e, lamentavelmente, tem empresas no mercado que não efetivam essa avaliação de forma correta para buscar essa fraude. E uma forma de tentar de identificar isso, uma forma até de não aceitar essa avaliação extrajudicial, que é uma prova unilateral, é pedir a avaliação do juízo. Sim. Então, pede a avaliação de um perito da justiça. Quem pede essa prova paga essa prova, se não tiver pela justiça gratuita. Então, a pessoa tem que entender que as provas que ela pede no processo, ela vai ter que arcar financeiramente com ela, entendeu? Ela paga essa avaliação e vai um perito judicial, que o perito judicial, teoricamente, ele é imparcial. Sim. Ele vai avaliar de acordo com as normas e não vai puxar nem para o lado nem para o outro. Agora, entendeu? o ideal é fazer assim, umas 3 avaliações, né? Porque no Brasil, eu, assim, vejo cada coisa. É Não verdade. tem aquele ditado que boi voa aqui no Brasil, né? É verdade, infelizmente e aí, é isso. Essa dica seria uma dica, né? Sim, falar claro. que seria interessante fazer pelo menos 3 avaliações, né? Uma judicial e cada um faz claro, a sua. Claro, para ver um parâmetro ali dentre aquelas avaliações, né? Procurar empresas sérias como a sua para fazer avaliação e pedir avaliação judicial. O juiz, ele considera a avaliação judicial. A regra é essa, porque é como se o avaliador do juízo é o avaliador de confiança daquele juiz, né? Não é uma pessoa que ele confie por particularidade de amizade, mas é uma pessoa que ele está com a função isonômica de fornecer uma prova para aquele processo. Então,
é o avaliador do juízo que normalmente o juiz considera, mas é importante a avaliação individual para não ter tanto parâmetro de distinção. Sim. Entendeu? Parâmetro Até de para ver a distinção. média, né? Porque se Para um ver tiver a média muito discrepante discrepante do outro. aí é uma suspeição também. É uma suspeição Existe e pode pedir. caso de suspeição do avaliador Sim, judicial? e pode pedir uma contraprova. As partes avaliaram, o avaliador judicial vem com uma avaliação que não condiz nem com a realidade, nem com a prova unilateral das duas partes. Então, inclusive, as duas partes podem pedir a contraprova. Ou uma delas também, de forma redundante, eu vou falar de forma unilateral, pode pedir a prova de uma nova avaliação. Aí paga-se uma nova avaliação. Paga-se uma nova avaliação aí, com outro com perito, outro perito. Para que ele possa fazer essa avaliação.